Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio aqui do Comcast. Hoje a gente tem um assunto muito legal para falar, mas antes, meu nome é Beatriz Barbato E eu sou o Felipe Carvalho. e hoje a gente vai falar sobre psicologia financeira com o nosso convidado mais que especial, o João Badiali. Olá pessoal, tudo bem? Bom, como já foi dito, João Badiari. No meu caso em específico, eu consigo agregar muito nesse assunto, principalmente porque o desequilíbrio é algo que eu sofro e o equilíbrio é o que a gente busca e acho que vai conseguir ajudar muito vocês. No meu caso em específico, além de empreender também e ser professor, eu atuo atualmente como assessor de investimentos internacionais e, obviamente, vi junto deles justamente para atrair essa riqueza, essa fama, essa prosperidade e poder ter minha psicologia financeira um pouco melhor. O Badiali, antes de ser um convidado, um assessor de investimentos, ele é nosso amigo, tá? E eu vou falar uma coisa para vocês. Desfrutem. Só isso que eu tenho para falar para vocês. Que o conteúdo que essa pessoa que está aqui na nossa frente ela Que tem isso. é uma coisa de outro mundo. Vocês vão perceber durante a gravação aí que o João Badiali, ele é totalmente fora da curva. É o cara que consegue ser muito didático, ele busca na história todas as explicações possíveis para aquela dúvida que você tenha, para aquela situação que você tenha, né? Então, por isso que a psicologia financeira, ele vai muito ligado diretamente no forma como você usa o seu dinheiro, né? Então, a gente preza muito o trabalho de planejamento e a psicologia, ela está atrelada diretamente. E só para concluir também, né? A gente até conversou sobre, além da gente ser consultores de consórcio, a gente preza muito pelo conhecimento de psicologia financeira, como reservar seu dinheiro. Então, não é só sobre consórcio, é sobre você organizar suas finanças e saber onde você está errando, onde não está. Então, a gente acredita que também é nosso trabalho trazer esse conteúdo para vocês. Perfeito, é isso aí. Lembrando que a gente está aqui para ajudar vocês. A gente está aqui para mostrar para vocês, sempre dentro da nossa visão, não quer dizer que seja 100% certo, o melhor caminho para você ter uma vida mais próspera, uma aposentadoria mais tranquila. E o nosso produto ele está ligado diretamente a esse planejamento para você conseguir usufruir na sua melhor idade. Então vamos começar então, como a gente já até falou, né, Bia? O objetivo desse episódio justamente é a gente abordar alguns temas relacionado à forma como que você pensa sobre dinheiro. E aí eu vou passar para o Bad agora dar uma pincelada, porque ele vai voltar um pouquinho, como eu falei, na história. Ele vai falar um pouquinho sobre a origem do dinheiro. Esse é um conteúdo que, cara, presta atenção aí. Pegue um papel e caneta e anota. Exatamente, anota, anota. Não, é interessante que a gente entenda primeiro justamente a raiz do dinheiro e o que ele significa. Então, eu, justamente como estudioso de línguas, eu acabo gostando muito da questão da evolução etimológica. E aí é fácil de entender, a gente consegue começar com a ideia do salário. Já para pensar por que a palavra salário tem uma raiz, ou seja, uma estrutura totalmente diferente da palavra dinheiro. Tudo isso acontece porque o dinheiro, como a gente conhece, só começou a ser usado de uma maneira similar ao que a gente tem hoje, lá no século lá no 7 antes de Cristo. Qual que era a ideia em específico? Naquela época, justamente por não ter uma corrência, ou seja, uma moeda assim em uso, a ideia era justamente que a troca, que todo tipo de comércio ocorresse por meio de itens que fossem valiosos. Só para você ter uma ideia, a ideia de troca de cobre, barra de cobre, que era muito usado em armamento, era comum. Além disso, sacas de grãos também eram comuns, mas tinha uma coisa que justamente aparecia sobre todas as outras, que era o famoso cloreto de sódio, ou aquilo que a gente conhece como sal. Naquela época, como não existia a ideia de geladeira ou refrigeração, o sal acabava sendo muito útil para manter a comida, a alimentação ali funcional e, obviamente, não estragada. É justamente daí que vem a ideia do salarium, que era justamente uma porção daquele item que era o mais famoso, o mais útil ou o mais importante naquela época. Falei até inclusive da ideia do dinheiro. O dinheiro em específico vai começar a existir, pelo menos na Roma antiga, justamente 300 anos depois. E aí a gente começa a ter uma ideia um pouco diferente, porque, na verdade, naquela época, eles também sofriam com inflação. E essa é uma coisa curiosa, a gente percebe que não é só de hoje, né? Imagina simplesmente você, por exemplo, ter uma comunidade que usa uma moeda que normalmente era baseada em ouro ou naquele metal que era a segunda divisão do ouro, que era a prata. Só que a população cresce, a demanda de comércio cresce e você não tem mais dinheiro. Ou seja, você não tem mais ouro para fazer mais moedas. O que acontecia? Começavam a se produzir mais moedas, só que com menor quantidade de
ouro ou de metais que eram usados naquele momento. Justamente daí, o dinheiro acabava se desvalorizando. Para você que é aqui no Brasil, você já está sabendo o que eu estou falando. A gente sofre isso hoje mesmo sem ter qualquer tipo de metal precioso. Acontece que naquela época em específico, a ideia do dinheiro era justamente utilizar discos de cobre. Chegou justamente nesse ponto. E o valor mudava muito de acordo com a necessidade justamente do reino do império. A partir desse momento, o cobre, que era chamado de as, acabou tendo uma demanda tão grande que surgiu uma moeda acima dele, que era o denário, que nada mais era do que o conjunto de 10 asses. Ou seja, dependendo do momento da história, o trabalhador chegava a ganhar 2 asses, ou melhor, 20 asses e 2 denários por dia. O denário era uma coisa tão comum que acabou justamente dando origem ao que a gente chama de dinheiro hoje. E é justamente aí que a gente começa a ter um pouquinho o entendimento de como uma economia é formada nos dias de hoje, pautada lá atrás. E aí a gente chega no ponto do trabalho. O trabalho acaba sendo um problema muito maior. E problema, calma, não se identifique, a ideia é muito mais tranquila, pelo menos hoje. Se você parar para analisar linguisticamente, a palavra trabalho tem uma raiz totalmente diferente do latim ou de outros idiomas irmãos nossos. Por exemplo, em italiano você tem o lavorare, daí que vem a lavoura ou lavorare, inclusive aqui para você que é advogado, as atividades laborais. De onde que vem essa ideia do trabalho? Simplesmente do nome de um instrumento de tortura que era o tripalium. E quando você ia tripalhare, a ideia era justamente você passar por um instrumento de tortura que tinha 3 estacas, 3 paus, daí tripalium, para justamente que você sofresse a longos períodos. Olha só o conceito. E a gente começa a entender muito bem o porquê que aqui a gente sofre tanto na cultura. Por que, por exemplo, segunda-feira é o dia mais triste da maior parte da população e sexta-feira é o dia mais feliz. A ideia é literalmente se livrar do tripalium. E aí você consegue entrar no momento em que você está fora justamente de qualquer tipo de tortura. Quando a gente começa a entender isso um pouquinho, a gente começa a entender principalmente como é que você se relaciona com o dinheiro. E aí acho que tem algumas maneiras que inclusive o Concat trata disso, né? Algumas. Principalmente a questão de planejamento, né? Que é o ponto principal de partida quando a gente vai usar a ferramenta consórcio, né? Então, a gente já falou também no episódio de educação financeira, que com o doutor João, coincidentemente outro João, sobre a questão da organização do teu dinheiro, né? Então, quando você pensa no teu salário, você tem que direcionar um percentual, mesmo que seja pequeno, para investimento, para você criar a cultura de guardar dinheiro. Porque tem muita gente, inclusive nesse final de semana, até conversei com uns amigos, né? Foi o meu aniversário, festa de aniversário, e tinha uns amigos lá que falavam assim: ah, a vida é curta, não quero gastar, quero aproveitar porque eu não sei o dia de amanhã. Então, mas e se o teu dia de amanhã for longo, por exemplo, e você não vai se preparar? Você vai sofrer lá na frente. Então, não precisa pegar todo o dinheiro que você ganha e gastar, ou gastar até mais do que ganha, que é o que muita gente faz hoje, né? Uma parte desse dinheiro, que seja 10%, 15%, guarda. Faz um planejamento em cima dele, para você ter algo que vai te dar dinheiro na hora que você tem a menor produtividade, né? Quando você vai ficando mais velho, as suas despesas aumentam, isso a gente já falou repentinamente aqui, e, repetitivamente, né? Então, quanto mais você vai ficando idoso, menos você trabalha e mais você gasta. Então, você tem que aproveitar o momento que você está muito ativo para trabalho, para você justamente guardar esse dinheiro que vai fazer suprir essa diferença lá na frente, que você vai conseguir trabalhar menos e gastar mais, né, Bia? Exatamente. E a gente sempre fala sobre a aposentadoria imobiliária, que cabe muito o que o Felipe falou, né? Porque hoje você está muito ativo no trabalho e amanhã você não vai ter a mesma produtividade que você tem hoje. Então, a hora de fazer dinheiro é agora. É a hora de planejar o seu futuro, para lá na frente você não ter esses problemas de falta de dinheiro, de depender só de INSS, né, de aposentadoria. E quanto mais o tempo passa, pior fica, né, a aposentadoria. Então, é bom sempre vocês pensarem nisso e planejar a aposentadoria de vocês. Sem dúvida. Inclusive, na live que a gente fez no meio da semana passada, o pessoal perguntou: tô com 50 anos, posso começar já? Agora? Deve começar agora. Quanto antes começar, melhor. E aí, as pessoas que estão lá no início da sua formação, com 18 anos, 19 anos, está começando o seu primeiro emprego, que aí namoram com os pais,
é o melhor momento para iniciar. Por quê? Porque você tem mais tempo para fazer várias vezes esse ciclo acontecer, E menos né? dívidas, E né? menos dívida. Então, provavelmente, se você começa muito cedo, por volta dos seus 18 anos, você praticamente vai conseguir ter uma independência financeira por volta dos 40 anos, que é a idade que eu acabei de fazer, tá? Então, como eu não comecei lá atrás, Ó, o cabelinho então branco eu já poderia, ó, aparecendo. tá aqui, ó, branco. Não é charme, não é Eu luzes? poderia só, não é, Não é luzes. não é, O é do só, Bad Não é parece, luzes. né? o Não, do VAD é, luzes. do VAD é luzes. Então eu poderia estar usufruindo hoje dessa inteligência, né? Eu não tive essa informação no passado. Se eu tivesse, com certeza eu teria tido uma visão diferente. E hoje eu estaria tranquilamente só gravando conteúdo para vocês aqui, só para passar o meu conhecimento, que é assim, eu não tenho conhecimento amplo, não sou estudioso, mas eu tenho uma vivência de vida muito extensa, né? Quem me conhece sabe. Então, a gente tem que compartilhar tudo que é bom e o que é ruim também para que a pessoa não faça igual, né? E é nisso que a gente está trabalhando desde o nosso primeiro episódio aqui do Concast, a gente falar 100% da verdade sobre tudo, inclusive sobre o consórcio. O consórcio ele pode não ser um bom produto para quem tá engajado errado, entendeu? Se você pensa em começar um consórcio já pensando no parar, você nem começa. Eu falo isso para meus clientes. Ah, mas se eu parar, o que que acontece? Fala, não vai acontecer porque eu não vou te vender. Então tu nem começa, cara. Você já tá pensando no planejamento de vida, pensando em parar, a partir do momento que você começa um planejamento e você fala por 5 anos e você para ele, você praticamente zerou e vai começar tudo do zero de novo num próximo momento. Então, quando começar, vai até o final. Exatamente. Por isso que a gente escolheu esse tema de hoje, né? Sem dúvida. Para deixar as pessoas mais atentas, o que fazer, o que não deve fazer. E o Bad vai dar uma sequência aí na psicologia financeira, né? Tu acha, Bad, que assim, a questão das crenças limitantes, elas são fundamentais para a forma como as pessoas lidam com o ganho e o dinheiro e o gasto? Porque tem aquelas frases, né, comuns, né? Ah, meu pai falou que quem tem dinheiro não presta. Tem umas frases que são formadas que a gente escuta quando é criança e a gente acaba criando as nossas crenças no que acaba resultando muito no na nossa vida financeira no futuro, né? É exatamente isso. E assim, é muito engraçado que a maioria das pessoas não percebe que essas crenças são formadas por hábitos que foram normalmente desenhados pelos nossos pais e que acabam se sedimentando quando a gente é criança. Então, assim, tem um estudo de psicologia que faz uma brincadeira assim, você entraria num avião que fosse pilotado por uma criança de 5 anos? Obviamente que a resposta é não. Mas você dirige a sua vida exatamente como esse avião com uma criança de 5 anos. Então, quanto mais a gente começa a entender, e aí a psicologia financeira entra, o estudo do comportamento humano em relação ao dinheiro, ou melhor, ao que ele representa para você, daí a ideia psicológica, e também de como as suas emoções afetam, você consegue entender o jogo de uma maneira diferente. Nesse aspecto, inclusive, eu vejo o consórcio muito parecido com o tipo de investimento internacional que a gente faz na NDJ. A ideia é literalmente um acúmulo de reserva a longo prazo. Ou, melhor, um estilo de previdência privada, só que internacional e dolarizado. Não tem sentido uma pessoa que, por exemplo, entra nesse esporte, que seria mais ou menos como um esporte de maratona, por exemplo. Entrar na maratona querendo correr até o quilômetro 10 e parar logo no começo. Então é melhor não entrar na maratona, é melhor você fazer então talvez um sprint ali 100 metros, 200 metros, só que sabe que os riscos são outros, treinamento é outro, preparação é outra. E aí justamente entra a questão da crença limitante. Dependendo de como você está preparado para, você obviamente vai ter muito mais facilidade ou mais dificuldade, seja para ter sucesso ou não. Para você ter uma ideia, veja se você, por exemplo, se identifica com alguma dessas crenças. Juntar dinheiro é coisa de gente rica. Faz sentido para você? Outra, não dá para ter dinheiro do jeito que o país está. Outra delas, dinheiro não traz felicidade. Preciso ter muito dinheiro para começar a investir. Nasci pobre, vou morrer pobre. Essa é a mais famosa. Essa é de doer, né? Aliás, existe um estudo que diz que para você, a sua família em específico, mudar de status financeiro, normalmente leva-se em média 6 gerações. Isso é interessante de imaginar. Por que 6 gerações em específico? Porque a maioria das pessoas sofre para mudar as crenças limitantes. E aí é curioso, você ter nascido pobre não é culpa sua.
Você morrer pobre é totalmente responsabilidade sua, porque você tem um caminho ali nessa jornada que pode fazer a diferença. Eu acho que é justamente nesse aspecto que a questão do consórcio vem, né? Sem Porque dúvida. ela bate em todas essas crenças, inclusive eu não levo jeito com dinheiro, porque até mesmo o cara, a pessoa mais ignorante, e aqui entendam, ignorante no sentido de não ter conhecimento, né? Consegue pagar, em teoria, a conta sem ver e no final das contas tem uma Ela estrutura tem boa, né? até melhor do que quem às vezes é inteligente, né? Só que usa de forma errada, né? E uma das coisas que eu queria colocar nas crenças limitantes, não sei aqui sobre crenças, sobre o que as pessoas acreditam, mas na força da palavra, né? Quando você fala, principalmente naquele lá, nasci pobre, vou morrer pobre. Quando você coloca que você determina aquilo para o universo e você vai continuar sendo o resto da tua vida. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ressignificar, tá? Principalmente o seu vocabulário. Você tem que mudar o teu linguajar, pensando em sempre em prosperidade, pensando sempre em coisas boas, né? E você tem que, de fato, né, mentalizar, imaginar você usufruindo daquele dinheiro que você conquista. Isso faz uma diferença que vocês não têm noção. E uma das coisas que são muito importantes também, o que eu acho, é uma coisa pessoal, eu já fiz curso de coaching, então eu tenho um pouco de visão para falar sobre isso, é a média das pessoas que você convive. Se você está no meio de pessoas que pensam em gastar dinheiro, em consumir bebida alcoólica em excesso, em fazer as coisas que não têm um equilíbrio natural para você ter uma prosperidade, simplesmente tirem essas pessoas da sua vida. Vá procurar quem sempre está melhor do que você, né? Para você sempre tentar igualar quem está acima. Porque é muito complicado você viver num ambiente das pessoas que, por exemplo, usam drogas, por exemplo. Você está ali, se você não usar, naturalmente, num determinado momento você vai acabar gerando uma necessidade, uma curiosidade de você estar envolvido com aquelas pessoas. Então, faça isso. Mude seu ambiente. Isso é um dos fatores principais e mude seu vocabulário também. Jogue essa energia para o universo para você prosperar de fato. Posso fazer um adendo Deve. nisso? Tem uma corrente que é muito interessante entender, que é o determinismo, que fala que o homem é produto do meio. Ou seja, justamente o que você falou. Se eu estou num meio que é viciado, e viciado aqui não é questão de droga, viciado em algo, eu acabo tendo uma tendência comportamental a retroalimentar isso, e é natural. Mas é curioso como assim, o poder da palavra ele está ali inscrito e, melhor, implícito ali no nosso dia a dia desde criança. Exemplo besta e você vai reconhecer. Qual que é aquela palavra mágica que a gente falava quando criança, quando tinha uma mágica? A gente fazia a mágica e aí quando a gente mostra a mágica a gente falava qual palavra? Uau. Uau, era uma delas, mas tinha uma que era como em desenho, em filme, que o bruxo, o mágico falava. Ah, abracadabra não? Abracadabra. Abracadabra. Maior lição que você já teve de poder da palavra. Abracadabra, em sânscrito, avracadavra, quer dizer eu falo enquanto eu crio. Ou seja, tudo que eu falo, eu crio. Justamente na vertente sânscrita e na vertente hebraica, a ideia é justamente essa. A criação, a palavra, não é uma coisa abstrata. É uma coisa literalmente concreta. Logo, se eu falo algo, esse algo se torna real. E é curioso, para quem gosta até da Bíblia, tem justamente um momento em que ele fala da criação do homem. E ele fala simplesmente fiat lux. Quer dizer, a ideia de fazer algo é o fazer. Então, o poder da palavra, como você falou, faz total diferença, porque não é só a palavra. E você viu que faz total diferença também a presença do Badiali, né? Porque ele busca lá na origem de tudo, ele tem como explicar o porquê das coisas. Por isso que é super importante estar presente aqui. Ele tem muita humildade, ele fica meio até sem graça quando eu falo, mas, gente, é real, cara, é um absurdo. Ele tem um hábito muito grande de leitura, ele busca muito conhecimento o tempo inteiro. É muito bom estar do lado dele, cara, impressionante. Com certeza. Thank you. Só para concluir o que você tinha falado Manda. sobre pensar em coisas prósperas, né? É muito importante também. Quem tá aqui, tá essa câmera, a gente já tava olhando para outra, desculpa. Você sair de perto de pessoas que não querem que você cresça. Isso é muito importante, gente, porque pode desanimar e você não vai ser próspero. Então, concluindo o que o Felipe disse, é isso, sabe? Você tem que sair de pessoas que te querem, colocam você para baixo, não te dão apoio, falam que você não vai conseguir. Então, por favor, se distancie dessas pessoas. Vou falar um pouquinho mais sobre isso que a Bia tá falando, isso eu vivi muito. Não por culpa, né, do meu pai em si, mas porque ele talvez não tivesse a informação e ele achou que era o melhor no momento dele lá, de acordo com o conhecimento que ele tinha. Eu senti muito isso na minha vida quando meu pai tinha empresa, da limitação da minha
da minha sequência, assim, da minha evolução. Porque para o meu pai ser o provedor da família sempre foi muito importante. E ele não conseguia aceitar que o filho dele conseguisse passar ele naquele determinado momento Olha que e interessante. ser melhor do que ele. O que eu acho muito louco isso. Hoje, pelo conhecimento que eu tenho, eu quero que os meus filhos sejam muito melhores do que eu, porque significa que estamos em constante evolução, né? Então, eu sofri muito sobre isso, né? E às vezes, naturalmente, aconteciam palavras de desmotivação, dizendo que estava errado, que não era assim, que ele que sabia, que ele que aprendeu, ele que começou, e acabou que no final, hoje a gente não tem mais a empresa, meu pai acabou se aposentando, não tem mais um trabalho, eu tive que começar algo novo do zero, e hoje, graças a Deus, eu entrei aqui no consórcio, e é onde eu pretendo ficar o resto da minha vida, porque essa é uma ferramenta que ajuda muitas pessoas a prosperarem, e eu tenho a vontade de fazer as pessoas melhorarem de vida. Eu acho que é uma coisa que deveria acontecer com todos, né? Mas acontece muito das pessoas quererem que você esteja bem, porém não melhores do que eles. Isso é Uhum. uma natural, acho que é da natureza humana, talvez, né? Das pessoas pensarem nesse sentido. Então, assim, cara, cada um faz o seu. Não fique desmotivando a pessoa que está começando um projeto. O próprio projeto do podcast nosso aqui, as pessoas, ih, não vai dar certo. Ah, é muito amplo, tem muita coisa para fazer, tal, tal, tal. E nós já estamos no 5º episódio, né? E a gente vê uma evolução gigantesca, assim, da forma como a gente aborda os conteúdos, né? A parte técnica, Oratória, tecnológica, técnica, oratória. financeira. Um pouquinho mais eu vou falar até da Beatriz, tá? A Beatriz, ela tem uma evolução. Se você pegar o primeiro episódio da Beatriz para hoje, é uma coisa gritante, assim, Inspirador. que a gente tá aqui no dia a É verdade. dia, pô, motiva, de verdade, porque tanto ela quanto eu nunca tivemos um contato antecipado com um podcast, Sim. né? Ou algo desse tipo. Nem de gravar vídeo na internet. Nem de Nada. gravar. É que eu sou um pouquinho mais escrachado, eu sou mais sociável, assim, É malucão, já tô mais né? acostumado a falar com Normal. todo mundo e tal, então é um pouco mais natural pra mim. Mas pra Bia, não, a Bia era muito tímida. E hoje você vê a Bia abordando as pessoas na rua, falando, gravando vídeo de primeira, sem travar, vem aqui no podcast hoje, fala muito mais natural, com muito conteúdo que a gente sabe que ela tem, porque a Bia é uma pessoa muito estudiosa também. E, cara, a evolução tem que estar constante. Não desmotivem as pessoas. Apoiem, tá? Mesmo que não seja financeiramente, mas apoiem moralmente, que é o principal aí, né? E também tá ligado à psicologia isso, né? Totalmente. Muito obrigada pelos elogios, né? Vocês. Reconhecimento. Olha só. A Reconhecimento. gente tem que reconhecer Imagina as pessoas. bobagem me elogiar, imagina. Não, Me mas sinto ó, como? eu falei na live pra vocês e vou repetir aqui. Na conversa que a gente teve semana passada, eu me senti tão mal no sentido de precisar acompanhar o nível deles. Eu tô com o livro na mochila, que se quiser eu puxo. Eu fui justamente, eu saí de lá pra comprar justamente conteúdos de livro pra estudar, pra poder estar no nível de vocês. Mas isso que é legal. E isso é a questão da riqueza, né? Se você para pra entender, pelo menos na história, riqueza nunca foi só dinheiro. Tanto é que, por exemplo, o homem mais rico do mundo, pelo menos até na Bíblia aparece, era rei Salomão. O curioso é que as estruturas dele eram menores do que de vários outros reis, o que já é meio contradizente. Mas a ideia justamente é que você tenha riqueza como vocês estão tendo aqui, né? Essa evolução. E aí para você, inclusive, se você quiser mudar um pouco dessa mentalidade, existem 2 livros, 2 indicações que vocês, assim, têm obrigatoriamente de ler. O primeiro deles é O Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. É um livro maravilhoso justamente para quebrar essa crença, porque ele até brinca justamente com os 2 pais que ele teve, entre aspas, né? Um pai rico e um pai pobre, serve muito para você. E o outro é um que a gente tem até, se eu não me engano, na Demicon, é Os Segredos da Mente Milionária, Isso. do Tem T. lá. Harv Eker. Fantástico, inclusive que tem os mandamentos lá que você não pode seguir e como você deve agir perante eles. É literalmente para quebrar a crença. São 2 leituras muito importantes aí para quem realmente está querendo fazer uma virada de chave na vida aí para tentar mudar um pouquinho o cenário. Total. É isso aí. Vamos dar uma sequência agora aqui. Uma coisa que é importante a gente falar sobre questão de gastos excessivos, está ligado diretamente com a autoestima, né, Baji? O que você acha? O que você imagina? O que a autoestima ela acaba interferindo na forma como as pessoas pensam do uso do dinheiro? Na realidade, assim, tudo à nossa volta acaba interferindo, e aí é fácil para você entender, né? Normalmente, em específico, e até quando você pega, por exemplo, uma linhagem junguiana, ele costuma falar na psicanálise que você tem uma projeção das coisas. Então, nada é a realidade, tudo é a sua projeção da realidade. E é normal que a gente, muitas vezes, para tentar equilibrar e compensar o que a gente entende como realidade, de justamente descontar, entre aspas, em outros itens, como, por exemplo, muita gente desconta na alimentação.
Muita gente desconta, por exemplo, no lado sexual, mas muita gente desconta especificamente na área financeira. E aí é justamente aquela questão da compulsão desenfreada por gastar. Certeza que você conhece alguém que já falou assim, eu vou fazer compras para relaxar. Como se isso, na verdade, relaxasse, quando, na verdade, você está vendendo a sua vida aos pouquinhos, né? E eu sei porque eu sou refém disso também, todo mundo passa por isso num certo grau. E aí, essa aqui é uma dúvida que eu tinha. Como que a questão da autoestima é abordada nesse lado financeiro pelo consórcio? Vocês conseguem elevar a autoestima das pessoas dessa maneira? Paty, depende muito de cada pessoa, né? Que nem a gente sempre fala, todo o atendimento que a gente faz, ele é muito individualizado. E muitas das vezes a gente acaba, entre aspas, sendo um pouco psicólogo do Legal. cliente. Por quê? Porque pode parecer que não, mas o cliente fala, eu queria muito começar, mas eu não sirvo para nada, eu não sei o quê. Começam a dar desculpas para não começar aquele momento, aquele investimento. E a gente tenta trazer, né, um pouquinho da forma como a pessoa tem que pensar, de fato, do que não, obviamente da maneira que a gente acha certo. Não quer dizer que a gente seja o perfeito do mundo, mas a gente vê por resultados, por pessoas que estão Que é próximas, interessante para ela, que né? executam aquele planejamento que dá certo. Pode não dar certo para outra pessoa, mas a gente tá ali falando, pô, não pensa assim, ó, a gente tenta ajudar com trabalho, ó, puto, sem trabalho, pô, me dá o currículo, a gente tenta encaixar em algum lugar, a gente conhece muita gente, então a gente tem que sempre estar ajudando. E aí quando a pessoa às vezes tem essa autoestima baixa, é quando a pessoa pensa assim, justamente como você falou, pô, tô estressado hoje, vou comprar, vou gastar um dinheiro. Cara, você vai comprar aquele negócio, vai te fazer diferença? O que que vai suprir aquilo? Só aquela tua necessidade momentânea. Só que depois, muitas das vezes, eu vou te falar que mais de 90% das pessoas têm arrependimento. Normal. Depois que gastam esse dinheiro, elas se arrependem. Assim, puta, eu não devia ter comprado. Quantas vezes as pessoas viajam para fora do país, por exemplo, quando tem aquela questão da variação cambial? Isso não hoje mais, porque hoje tá muito distante a variação, mas antigamente você ia para os Estados Unidos com o dólar a 2 por um, 3 por um, então as coisas ficavam absurdamente mais baratas e as pessoas falavam assim, nossa, tá barato, vou comprar. E Isso aí? aconteceu, tá, gente? Isso é É real. real, Hoje é em dia não real. parece, mas É aconteceu. real. Eu vivi isso, eu participei muito quando eu lutava em campeonato exterior. Eu cheguei a pegar o dólar um por um, tá? Olha Lá no só. estado de 96. E, cara, tudo custava muito barato. Só que você vai lá e você quer comprar só porque tá barato. E aí você chega em casa, quantas roupas eu comprei que depois eu tive que doar com etiqueta porque eu não usei. E aí você começa a pensar, né, pô, se eu tivesse guardado esse dinheiro, pensado de uma forma diferente, isso está diretamente ligado à autoestima, cara. Eu Sim. acho que é muito, muito forte essa situação. Com certeza. E também hoje, quantas pessoas vivem de aluguel falando, não, eu preciso ter meu imóvel, eu quero ter a minha casa dos sonhos. E nunca começa nada. Isso acontece muito. Já atendi vários clientes nesse perfil, e aí a gente fala, olha, tal parcela, tal prazo. Ah, mas eu não queria É pagar muito, os isso. caras acham muito longo, né, Bia? Muito tempo. Aí a gente pega na questão do financiamento, que eu não vou entrar na conversa, mas o tempo é o dobro, né, às vezes. E o custo Então, também, o né? custo também é o triplo, às vezes, É, também. Então, assim, as pessoas querem o fácil porque eu vou estar morando lá. Mas aí ninguém fala, e se eu não pagar, o que vai acontecer? Você vai perder o apartamento. Ou a casa, que seja. Então, eu acho que falta muito, posso dizer, inteligência emocional ali na hora de usar o Mas esse é o dinheiro. diferencial de vocês, É, né? é, Porque vocês também. dão um atendimento, assim, e essa é uma coisa que a gente conversou sobre isso já, inclusive, na última semana. Vocês são uma das poucas pessoas que eu vejo que não vendem consórcio. Vocês vendem sonhos. E o consórcio é uma ferramenta para. Eu tento fazer isso justamente no meu caso em específico, porque os planos também são tão longos quanto. A gente está falando de 5 a 25. E normalmente eu acho que essa é a diferença. Uma coisa é eu vender um consórcio aí, desculpa, eu não tenho amor, nem desamor, eu não tenho prazer, nem desprazer pelo consórcio. É uma ferramenta, dane-se. Assim como o martelo e outras coisas. Mas quando vocês mostram para mim que isso consegue fazer o meu futuro, pô, muda de situação. E vocês têm esse poder, né? sem dúvida. E pensando nessa situação da aquisição do imóvel, custa custar, tá muito ligado também com o crença limitante. Por quê? No passado, né, acho que muita gente vai se identificar com isso, as pessoas falavam assim, entre no financiamento e pague pelo seu imóvel, doa quem doer, né? Vai pagar o aluguel para uma pessoa que tá ganhando esse dinheiro em cima de você, mas, cara, você tem que pensar no seu matemático, cara. Você bota a conta no papel e vê o que faz mais sentido. Então, o ego de ter o seu próprio imóvel através do financiamento
tá ligado diretamente com a autoestima, com crenças limitantes. Então, você vê que tudo tá ligado à psicologia financeira, né? E quando você coloca no papel, você vai ver que às vezes pagar o aluguel faz sentido, né? Porque vai te custar muito menos. Eu já falei uma vez, vou repetir, existe uma estratégia que você atrela a parcela reduzida de um consórcio junto com o aluguel. Essa tua prestação mensal, ela vai ser menor do que a prestação de um financiamento. Só que lembrando que se você for o último do consórcio a ser contemplado, você reduziu no mínimo a metade do prazo em relação ao financiamento, sem contar os custos, né? Hoje a gente não vai entrar muito em números aqui, mas é só vocês terem uma... Atualizado também. E o crédito vai sempre se atualizando, você não perde poder de compra. Então as pessoas pensam em ter. Só que às vezes o financiamento você não pagou uma prestação, deu 91 dias de atraso, execução, vai para leilão, entendeu? Então, Não sei, Fê, tira uma dúvida. Muita gente, porque o consórcio, pelo que eu entendo, é uma ferramenta de planejamento de vida. exato. Muita gente não acaba vendo de maneira incoerente e ignorante o consórcio como uma dívida. Porque tem um negócio que vocês falam da dívida barata, dívida cara e tudo mais. Exato. Como é que funciona isso em específico? Cara, assim, a dívida barata, muitos mentores financeiros, eles falam que a gente tem que fazer justamente a troca dos juros, né? Você tem que pegar uma dívida barata para usar para rentabilizar com juros maior do que o custo daquela dívida. Então, quanto mais dívida barata você tiver na sua carteira, desde que com inteligência você sabe usar aquele dinheiro para fazer mais dinheiro, faz total sentido. O que não pode é a gente entrar em dívidas caras. O que são dívidas caras? Rotativo de cartão de crédito. Eu considero o financiamento hoje uma dívida cara pelo custo envolvido. Gastos excessivos com viagens, alimentação, restaurantes. Eu acho que você acaba se tornando uma dívida, porque você gasta o dinheiro que era para estar em outro lugar, né? Então eu considero dessa forma a gente ter bastante dívida barata dentro, obviamente, do teu orçamento, né? Não adianta também você criar uma dívida barata e você não conseguir usar o dinheiro de uma forma correta e você acabar tornando aquela dívida barata numa dívida cara. Também não faz sentido. Mas você pode hoje trabalhar substituição de dívida cara por barata também você consegue, dependendo do planejamento. Às vezes você tem um imóvel próprio e aí tá quitado, só que você tem um empréstimo consignado no banco, um empréstimo pessoal, e aí você consegue fazer um levantamento de capital em cima desse teu imóvel para poder liquidar aquela dívida cara, trazendo para uma dívida barata. Então, depende, tem muitas estratégias que você pode trabalhar. Só que eu sempre oriento o cliente a ter essa dívida barata na carteira. Tem que ser de uma. E o consórcio, ele não é uma dívida barata, ele é um planejamento de vida, que vai se tornar dívida a partir do momento que você contempla aquele crédito. Antes da contemplação, ele não é uma dívida, porque se você parar de pagar, você vai ter prejuízo financeiro, mas ninguém vai te cobrar por isso. Não vai chegar para um Serasa, ou vai ter uma execução em cima disso, porque você não tem um crédito. A partir do momento que o seu consórcio fica contemplado, ele se torna um crédito. Aí sim ele se torna uma dívida barata. E é esse tipo de dívida que a gente tem que ter na nossa carteira. Quer dizer, saber onde gastar melhor para poder ganhar mais. Exato. Vou dar um exemplo. O cara não tem dívida, o cara tem imóvel quitado. Se ele fizer um consórcio para levantamento de capital, esse dinheiro que ele levanta no consórcio, ele colocando o imóvel dele como garantia, simplesmente aplicando aquele recurso num banco hoje com 100% de CDI, a 0,8, 0,9, já é mais rentável, né, em cima da tua prestação. Você paga a tua prestação e sobra dinheiro. Ou seja, você está no imóvel que você mora, tá? E você não usa ele para nada, simplesmente só tem custo de IPTU, condomínio e obviamente tem a valorização do imóvel, mas, pô, vamos rentabilizar esse dinheiro que é de um imóvel aqui, um imobilizado. Você faz um levantamento de capital em cima dele e reaplica esse dinheiro, basicamente hoje numa aplicação financeira de 0,8, 0,9, você vai ter um ganho em cima, porque a dívida do consórcio, ela te custa 0,1, 0,2 ao mês. Então você tem um spread de 0,5, 0,6, dependendo do tipo de aplicação que você faça. Então você só fez isso. Vai chegar um momento que a tua dívida vai acabar e o dinheiro que você levantou vai estar lá reajustado, ainda corrigido nos juros compostos. Então você faz o que a gente chama de alavancagem financeira, né? Com um imóvel que está ali parado, sem te gerar dinheiro, né? Porque uma coisa é você comprar um caminhão, por exemplo, que te gera receita, ou um imóvel que você bota para alugar no Airbnb te gera receita. Quando você está no imóvel que você mora, ele não te gera nada, a não ser a valorização do próprio imóvel. Quando você faz essa estratégia, você consegue rentabilizar ele. Desde que você sabe que não vai, de repente, mudar. Ou se, vamos supor, mudei o planejamento. Saco o dinheiro, quito a dívida e meu imóvel está livre de novo. Entendeu? E você consegue fazer uma alavancagem financeira em cima disso, né, Bia? Exatamente. É uma forma inteligente, né? Vamos dizer assim. Porque hoje, quando a gente fala isso para o cliente, nem na forma de colocar o imóvel como garantia, mas de pegar um dinheiro que ele ia dar de entrada, por exemplo, colocar em um banco que faça rentabilidade,
e aí ele paga a dívida do consórcio, a dívida não, a parcela do consórcio, e sobra dinheiro, ele fica encantado, ele fica olhando assim e fala, nossa, eu posso fazer isso? Pode. Então é uma forma também de você conseguir realizar seu sonho de uma forma mais leve, vamos dizer assim, né? Que legal, bacana. Eu acho que é trabalhar com a inteligência mesmo, né? Se você não tem o conhecimento, busque o conhecimento. É a primeira forma de riqueza, né? A nossa inteligência, nosso conhecimento é uma riqueza absurda, que você sabe trabalhar melhor as ferramentas que existem hoje disponíveis no mercado, né? Perfeito. Não quer dizer que o consórcio seja a única, tá? Não é isso. Né? A gente tem que preparar uma reserva de emergência, porque pode surgir em um determinado momento um gasto inesperado, às vezes com uma doença, com alguma situação que você tem que dispor, e aí às vezes você não tem esse dinheiro guardado, o que você faz? Você vai tomar dívida cara. Sim. Aí você pega um empréstimo, às vezes você não tem mais score para tomar empréstimo, você pega dinheiro emprestado com as pessoas, às vezes até com a agiota, que cobram juros absurdos. Então você tem que se preparar para os momentos ruins, que eles podem acontecer, né? E aí eu lembro até uma frase de uma das maiores educadoras aqui da Baixada Santista, Lara Matos. Ela fala muito que o dinheiro que você não tem é por causa do conhecimento que você não tem. Exato. Né? Então assim, é muito isso. O dinheiro que você não ganha, dependendo dos casos, até é por causa do conhecimento. Tá ligado diretamente. Se você sabe como usar, sabe as ferramentas, é aquele negócio. Se você dá, por exemplo, uma caixa de ferramentas na mão de alguém que sabe utilizar, ele constrói um prédio. Se você dá na minha mão, é bem capaz que eu não consiga fazer nada e ainda martelar meu dedo. Então assim, como a gente usa é o que faz a diferença. São ferramentas que a gente tem na mesa aqui, tanto o investimento internacional quanto a questão do consórcio, que podem fazer a pessoa literalmente enricar, entre aspas, de uma geração para outra, com pouco tipo de esforço, mas com muita inteligência. É o trabalhar esperto, né? Não trabalhar duro, né? Exatamente. E aí lembrando que, falando em crenças limitantes, que essas vocês adotem. Dinheiro faz dinheiro, tá? E é uma verdade absoluta. Quem tem dinheiro e sabe trabalhar o dinheiro, aquele dinheiro se multiplica. Então é a forma inteligente de você tratar o dinheiro. É isso. Pelo que eu vi aqui, passou o tempo, já estamos até apertados, é Na isso? verdade, faltam 10 minutos. É isso? Tá acabando aqui, ó. Nós vamos cortar aqui porque o assunto foi muito, né? Se quiser, vai ter parte 2 depois também. Vamos fazer a parte 2. mandar. Vamos fazer a parte 2, porque assim, quando tem um conteúdo que nem o Badiali tem, assim, fica muito difícil colocar isso dentro de uma hora. A gente tenta ser o mais sucinto possível, porque a gente tem que atrelar também todas as ferramentas que a gente tem disponível junto ao conhecimento para a gente tentar mudar a mentalidade de vocês. Só que se a gente for abrir cada ponto desse que a gente abordou, a gente tem, mais de 4 horas. a gente vai colocar uma série no Netflix com 8 episódios, né? Então é isso, gente. Não Vamos. tem tempo nem pra dinâmica, poxa. Vai ter que Vou guardar fazer para próxima. só mais 5 minutinhos, vamos fazer uma dinâmica aqui. Não, mas vamos fazer só com uma frase. Uma frase só. Que sair, saiu. Nós vamos pegar aqui, ó, uma frase, tá? Que tá aqui. A gente selecionou 10, mas a gente acabou estourando o tempo. E aí cada um vai gerar uma reflexão sobre essa frase, tá? Cada um, uma vez de cada um. Então, Não, mas tinha que ser uma frase pra todo mundo gerar reflexão. É, senão vai dar tempo. é uma frase para todo mundo, é a mesma frase para todo Então tá. mundo. Eu sorteei aqui e eu vou ler. O medo de perder dinheiro é o que impede a maioria das pessoas de ganhar. Isso aqui é muito legal, cara. Começando pelo nosso convidado. Ai, que legal, É o que obrigado. tem mais conhecimento, a gente surfa a onda dele depois. Muito obrigado. Bom, aí justamente tem uma questão que envolve a parte psicológica do ganhar e do perder. Tem um psicólogo estadunidense chamado Dan Ariely que fala muito sobre a dor do pagar. Inclusive é muito interessante, se vocês puderem depois pesquisar, Dan Ariely, o cara é um fenômeno na parte de psicologia comportamental. Ele fez vários estudos sobre isso. Muitas vezes a pessoa justamente acaba não ganhando porque ela tende a ver, justamente pelas crenças limitantes, vários dos investimentos como perda. Então a questão de você literalmente tirar esse dinheiro da sua mão e colocar em algum lugar tem a ver com a questão da inteligência emocional. Dependendo de como você faz uso disso, você está literalmente perdendo ou pagando. Mas dependendo, você também pode ter um retorno muito mais interessante. Então, de novo, voltamos à questão da inteligência emocional. Como você usa esse dinheiro vai acabar nem atrapalhando. E aí a gente volta até numa frase do Michael Jordan, que ele fala que o teu medo não pode te impedir de você conseguir jogar, né? Então assim, de novo, não faz sentido você ter medo de uma coisa que é um remédio e não um veneno, né? Exato, o medo ele serve para te controlar, né? Não para te limitar. Então isso. você tem Para que... te impedir de algo. porque você imagina, não tenho medo de nada. Pô, você vai botar a mão na boca de uma cobra, você vai pular do último andar do prédio. Então, o medo ele Medo é um aliado. o medo é um aliado, justamente para filtrar aquelas situações. E aí eu acho que o dinheiro faz... Pô, dinheiro. Eu tô acostumado a falar em dinheiro agora. Mas o medo ele serve justamente para isso. Mas, Beatriz, dá a tua reflexão aí sobre essa frase aí. Vamos lá, eu vou usar o consórcio, já que hoje a gente falou pouco dele, né?
Eu atendo algumas pessoas que dizem, poxa, Bia, eu não quero investir nisso, eu tô com medo, ou eu não quero porque eu tenho outras contas, ou eu quero guardar dinheiro na minha poupança e quando eu conseguir o dinheiro total eu vou lá e compro. Então eu consigo colocar o consórcio como uma, uma ajuda para Um sua aliado. inteligência, uma ajuda para sua inteligência emocional também, porque você não precisa, não é opção você guardar o dinheiro, você tem que pagar o boleto. Então isso ajuda bastante, porque a maioria das pessoas que guardam dinheiro para você comprar, eu tava olhando para a live, desculpa. A maioria das pessoas que querem guardar o dinheiro para comprar o imóvel acaba usando esse dinheiro em outra coisa. Então acaba que você começa o seu planejamento do zero de novo. E às vezes ela usa esse dinheiro para comprar algo totalmente irrelevante. Uma roupa que ela nem precisava. A Pan mesmo falou no episódio, né, que ela gastou com uma É, viagem, né? Tava com o exatamente. dinheiro na poupança, chamaram ela pra viajar, ela pegou e foi viajar. Ela foi Gastou o dinheiro. viajar. É legal, só que será que era isso mesmo que você deveria fazer? Então fica aí a reflexão para vocês. E assim, da minha parte da reflexão sobre essa questão do medo de perder o dinheiro, alguns amigos meus sabem, né, os que são mais próximos, que eu tentei várias coisas na minha vida, né? E eu sempre fui muito arrojado, né? Significava que eu queria ganhar dinheiro de qualquer forma e eu acabei gastando mais dinheiro do que eu deveria em algumas tentativas, inclusive com jogos de apostas esportivas e tal, que eu botava muito dinheiro para voltar dinheiro e em determinado momento eu perdi dinheiro. Só que assim, você tem que ter um equilíbrio, tá? Para que você consiga usar o dinheiro da forma correta. Então, até falando no exemplo que o João falou, que o Bate falou, por exemplo, você tem um exemplo de uma carteira, você tem uma nota de 100 na carteira. Aí você vai comprar, às vezes, um refrigerante que custa R$ 5. Quando você tá com a nota de 100, você não fica, às vezes, com medo de gastar aquela nota e você acaba evitando o gasto? Então você acaba guardando mais tempo. Se você tivesse com uma nota de 5, provavelmente você compraria o refrigerante. Então você ter o dinheiro, às vezes, também te limitam algumas coisas. Só que aí o que a gente já falou algumas vezes dentro desse episódio, sobre a questão de você adquirir conhecimento para que você consiga pegar aquele dinheiro, colocar no lugar onde ele vai gerar mais dinheiro, tá? Então, não tenha medo de perder dinheiro no consórcio, porque o risco é zero. O único risco que você tem de perder dinheiro no consórcio é se você começar um planejamento e parar, tá? Porque na pior das hipóteses, você sendo o último a ser sorteado, você vai pegar o dinheiro todo corrigido durante esse período no final. Aí você vai lá e saca esse dinheiro. Ou seja, você não teve perda, você teve ainda ganho, tá? Então, faça o seu consórcio o quanto antes, tá? Porque é um aliado fortíssimo, como a Bia falou sobre a questão da geração do boleto. E detalhe, quando você guarda esse dinheiro mês a mês numa poupança ou qualquer outro tipo de investimento, gerando uns juros compostos, você vai conseguir chegar a determinado momento num dinheiro. Porém, no consórcio, você já pode ter acesso ao primeiro mês naquele dinheiro que você planejou, porque você pode ser sorteado. Então, aí está a diferença. Você está guardando igual no outro, você está reajustando o seu crédito. Quando você contrata um crédito de 100 mil, você já está reajustando ele sob crédito, mês a mês, ano a ano, antes da contemplação, e depois mês a mês, depois de contemplado, pagando apenas a parcela. E você tem acesso direto ao dinheiro a partir do momento que você for sorteado, ou contemplado de acordo com a estratégia, com o lance, enfim. Então, faz muito sentido. Ah, mas tem a taxa de administração. Tudo bem, mas o custo hoje de uma taxa de administração custa 0,12 ao mês. Não existe nenhum outro tipo de investimento onde você consiga levantar um recurso, um capital, com esse custo mensal. É muito baixo, porque o custo é fixo, tá? Então, essa é a minha reflexão aí para você que tem o medo de perder dinheiro, que gosta de guardar dinheiro embaixo do colchão, na poupança. Detalhe, quem guarda dinheiro na poupança perde dinheiro, tá? Porque o dinheiro desvaloriza. Só para você ficar ciente, eu também gosto de dar bronca com vocês às vezes. Certo, Dom Badiali? Certo, certíssimo. Então, assim, se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre mim e sobre como fazer o seu dinheiro render em dólar, nesse caso é só me procurar pelo meu Instagram, que é o @joaobadiali. Lá você consegue mandar mensagem e, obviamente, você também vai conseguir agora me ver junto desses mestres da parte da finança. Então, assim, se precisarem, estou lá a uma mensagem de distância para ter um amanhã melhor. Isso aí. E aí, para quem ainda não segue nós, Beatriz, qual que é as nossas redes sociais? Manda aí pra galera.
Vamos lá, Instagram, @concast.podcast. Sigam a gente. Quem não segue, tá perdendo tempo já, né? Edição, bota aí depois o arroba pra nós aí Pelo embaixo. amor de Deus. Colocar o arroba concast.podcast pra galera Meu ficar bem arroba visível. também, @Beatriz Barbato. Posto bastante coisa legal. O Felipe também, que Também. agora é o arroba. Então, detalhe, eu tive que criar um perfil profissional agora, tá? Muito chique. Porque o Instagram resolveu me bloquear aqui, porque talvez alguém tenha feito uma denúncia, não sei qual foi a situação, mas você siga, quem não me segue ainda, fc.consultor013, tá? Então me sigam lá que o nosso conteúdo está sendo compartilhado, oportunidades de mercado também, estratégias, a gente tá bem ativo na rede social e a gente tá com esse episódio que vai ser gravado no YouTube, né, Bia? Qual que é o canal do YouTube? Exatamente, concast.podcast também. Vai estar disponível, acredito que hoje, né? A previsão era para hoje, mas vamos ver se a gente consegue realmente, de fato, porque ficou muito em cima. Se não for hoje, com certeza vai ser amanhã. Isso. E dentro dos nossos stories a gente vai colocar o link da página. Aí não custa nada você ser inscrito e curtir e coloca lá para assistir. Não tá legal? Né? Deixa lá ativado, lá bota no 2.0, só para gerar engajamento pra gente. Pelo menos você tá ajudando a gente de alguma forma, sem dispor de dinheiro, tá? E a gente tá também compartilhando. Spotify, né? E tem o Spotify, porque a nossa intenção é compartilhar conhecimento bom para vocês. A gente não tá fazendo mal para ninguém, tá, gente? Exatamente. É isso. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Badi. Foi muito isso, bom uma receber honra. você aqui. Thank you. A gente Muito estava legal esperando mesmo. muito tempo por esse convidado. Já estava no planejamento, né, que ele fosse fazer desde o início do projeto, ele foi um dos incentivadores nossos no início lá. Ele também foi podcaster um bom tempo, então ele manja muito dessa dinâmica que a gente fez aqui. A gente agradece de coração a tua presença, né? E deixar um spoiler para vocês, no próximo episódio a gente vai meio que encerrar a temporada consórcio imobiliário, para a gente entrar em consórcio de veículos. Então, para você que quer trocar seu carro, né, comprar o seu primeiro carro ou comprar o carro para o seu filho que vai fazer 18 anos, não perca o próximo episódio. Sabe por quê? Bia, quem que vai estar aqui no próximo episódio? O Alex, ele é o diretor da Demicon. Quem mais? E o Demerson, né? Então, os diretores da Demicon estarão presentes aqui, cara. E vai ser uma honra, vai ser uma coisa... vai ter uma bomba de conteúdo, hein? Os caras dominam tudo sobre o mercado de consórcio de veículos, sobre estratégia, forma de contemplação, lances, a forma de você entrar num grupo específico, um número de cota. Cara, vai ser uma coisa bizarra. Vou falar, essa é a palavra, é bizarra. E assim, agradecer antecipadamente o aceite do nosso convite aí, porque realmente é uma mudança de patamar aí, não desmerecendo os convidados anteriores, mas quando você pega alguém que tem muito conhecimento e padrão dentro do mercado que a gente trabalha, é porque realmente a gente está fazendo um trabalho bem feito. Exatamente. Né? E fora que o Alex que conversou com a gente, que gostaria de vir, né? Sem dúvida. Então foi uma honra total. Foi mais ainda, né? Porque tá fazendo sentido pra galera aí. Tá bom? Então fiquem ligados, a gente vai em breve lançar aí as mídias digitais divulgando. E a gente deve fazer uma live agora nas próximas semanas sobre o evento que a gente participou da Demicon lá. Estamos devendo. Estamos devendo, o Unlimited. Foi 3 dias de imersão total lá com o pessoal da Demicon, no qual a gente faz parte. Então, a gente vai compartilhar um pouquinho das novidades, dos conhecimentos que a gente acabou adquirindo lá, né, Bia? Com certeza. Então é isso. Pessoal. Muito obrigada. A gente já passou o tempo pra caramba aqui. Pessoal que tava na live aí, obrigado. Obrigado por ter ficado aí. Já dá pra vocês terem um pouquinho de ideia como é que vai ser esse episódio. E aí, depois a gente vai compartilhar pra vocês aí o link do YouTube, tá bom? Pessoal, tem vagas abertas também para patrocinadores para o próximo episódio. Muito bem lembrado, Beatriz. Muito bem lembrado. A gente vai lançar 10 cotas de patrocínio para o próximo episódio. Lembrando que o engajamento vai ser altíssimo, provavelmente compartilhado pela própria Demicon, né? E aí você vai poder, com o valor de R$100 apenas, né? Vai fazer uma divulgação do seu negócio. Tá? E aí o nosso engajamento também local está crescendo bastante, tá? Então faz muito sentido vocês estarem ajudando a gente aí no patrocínio, na verdade se ajudando também, porque o nosso conteúdo fica gravado eternamente no YouTube. Então você tem uma propaganda feita aí eternamente, tá? Então a gente agradece quem puder ajudar. Fechou, gente? A gente vai agradecendo aqui. Uma boa semana para todo mundo e até o próximo episódio. Até, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.